Você sabia que o governo varguista foi um governo corporativista? Isso mesmo. A era Vargas foi um governo que adotou a ideologia política do corporativismo. Mas o que é corporativismo? Corporativismo é uma ideologia política que defende a organização da sociedade por grupos corporativos, como associações ou sindicatos agrícolas, trabalhistas, militares, científicas ou ações de guilda, com base em seus interesses comuns, com o apoio ou controle do Estado. Foi o que aconteceu na era varguista, mas a gente vai entender passo a passo durante toda a abordagem do vídeo. O contexto em que o Brasil estava vivendo na era Vargas, de 1930 a 1945, foi o mesmo contexto ali da Segunda Guerra Mundial e com a ascensão dos regimes totalitários na Europa, como na Itália o fascismo, na França o franquismo, na Alemanha o nazismo, na União Soviética o socialismo e em Portugal o Salazar. E aqui no Brasil a era Vargas, que mais tarde a ascensão da ditadura varguista com o Estado Novo. E foi neste contexto, neste cenário, que a era Vargas teve uma grande aproximação dos regimes totalitários da Europa, com o fascismo Mussolini e o nazismo Hitler. Com o fascismo na Itália, o governo varguista se aliou através do corporativismo. Já com o nazismo na Alemanha, o governo varguista se aliou através de perseguição contra comunistas e socialistas, onde Carlos Prestes e Olga Benário foram perseguidos por Getúlio Vargas, com suposto envolvimento de participação em organização comunista, algo que Hitler combatia na Alemanha com o regime nazista. Mais tarde, Júlio Prestes foi preso e Olga foi entregue ao nazismo, onde ela foi executada. Enfim, o governo varguista teve uma grande aproximação do fascismo italiano através do corporativismo. Para quem não sabe, o corporativismo foi a base estrutural para o levante fascista de Benito Mussolini. O fascismo italiano buscava com o corporativismo criar um Estado orgânico e harmonizar as classes sociais, trabalhadores e patrões, sob o controle estatal, superando a luta de classe e o liberalismo, através de corporações que reuniam setores econômicos para regenciar a produção e alinhar os interesses de todos com o do regime, visando a autarquia e a força nacional. Era uma forma de controle totalitário da economia e da sociedade, onde o Estado mediava conflitos e direcionava o desenvolvimento, controlando sindicatos e empresas para os objetivos do governo. Na verdade, o fascismo italiano buscou controlar os sindicatos através do Estado, transformando-os em instrumentos de subordinação dos trabalhadores e empregadores aos interesses do governo fascista. Esse processo foi central para a consolidação da ditadura de Benito Mussolini, que visava eliminar a luta de classe e criar um Estado totalitário. A mesma coisa aconteceu no governo varguista, principalmente na ditadura varguista, no chamado Estado Novo, onde também Getúlio Vargas subordinou o sindicato ao controle do Estado, ou seja, o sindicato passou a ser controlado e monitorado pelo Estado. Porque os sindicatos controlados pelo Estado não teriam risco de protesto contra o governo. Ou seja, Getúlio Vargas controlou
os sindicatos para subordinar a classe trabalhadora ao Estado, evitando greves e a influência de ideologias como comunismo e anarquismo. Também com a criação de leis trabalhistas, foi um mecanismo e estratégias para a conquista e apoio popular. E foi dessa forma que ele foi chamado pai dos pobres. O governo queria quebrar o sindicalismo autônomo e combater a influência de movimentos de esquerda, como anarquista e comunista, que ganhavam força nas cidades com a industrialização. Porque antes de Vargas existia um sindicato emergente, com forte presença anarquista e operária, que buscava autonomia e combatia o Estado e os patrões, como o novo sindicalismo. E isso se tornou uma ameaça para o governo varguista, onde ele colocou os sindicatos ao controle do Estado. Vargas via esse sindicalismo como um obstáculo ao seu projeto de modernização e industrialização, precisando integrá-lo e subordiná-lo ao Estado, o que se consolidou no Estado Novo. A influência do corporativismo fascista italiano se deu através da chamada a Carta del Lavoro. Em português significa Carta do Trabalho, de 1927. Foi um documento central do fascismo italiano que estabeleceu o corporativismo, organizando trabalhadores e empregadores em corporações controladas pelo Estado, para harmonizar capital e trabalho, subordinando o interesse individual ao nacional, que serviu de base para legislações trabalhistas autoritárias, como a CLT brasileira, com sua ideia de sindicatos verticais e intervenção estatal. Então, foi justamente essa carta declarada pelo fascismo italiano que Getúlio Vargas se inspirou e incorporou à prática em seu governo, se concretizando no chamado Estado Novo, que foi a ditadura varguista de 1937 a 1945. O objetivo de Vargas era integrar a classe trabalhadora, atrair os trabalhadores para o projeto estatal, oferecendo direitos, férias, 8 horas, etc., em troca de subordinação para desmobilizar o sindicalismo autônomo e construir um Estado forte e centralizado, com a classe trabalhadora controlada e integrada ao projeto nacional. Veja que sempre o Estado dá com a mão, mas pega na outra. O governo varguista foi um governo muito estrategista. Buscava sempre seus interesses próprios, mas colocando a população ao seu favor. Foi o que aconteceu com o corporativismo, onde os trabalhadores ficaram subordinados e controlados pelo Estado, mas, por outro lado, ganharam direitos trabalhistas, e isso impediam de eles se rebelarem contra o governo varguista. Para você ver o quanto os regimes totalitários de direita foi tão influente e copiado por outros governos e por líderes políticos de direita, como, por exemplo, o integralismo, que foi um movimento de extrema-direita liderado por Plínio Salgado, onde se inspiraram no fascismo italiano por Benito Mussolini. Como, por exemplo, o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade, e também com a influência religiosa da Igreja Católica, com participação direta dentro do movimento integralista. É engraçado, sempre os governantes brasileiros diziam, como diz ainda, que o perigo está nas políticas de ideais comunistas.
mas que na prática nunca foi o problema. E sim, o maior problema dos governantes brasileiros foram as políticas de viés de extrema-direita, com regimes totalitaristas de direita. Porque no Brasil nunca existiu um regime ditatorial com viés comunista. Todos eles foram com cunho viés de regimes totalitaristas de extrema-direita, como, por exemplo, o corporativismo e a perseguição contra grupos supostamente comunista ou socialista, como, por exemplo, a ditadura militar, que teve como base a perseguição contra grupos supostamente comunistas, onde o próprio vice-presidente João Goulart foi deposto da presidência devido à perseguição comunista contra ele, onde ele foi acusado de conspirar contra o Brasil e transformar o Brasil em um país comunista. Só uma observação: sempre a extrema-direita usam a mentira e fake news para colocar a população contra o partido da sua oposição. Isso aconteceu com o nazismo, onde o nazismo espalhava notícias falsas contra os judeus, para que a população ficasse contra os judeus. A mesma coisa aconteceu na ditadura militar e vemos fortemente com o bolsonarismo. Então, a gente vê a importância da história para nosso conhecimento. É algo totalmente relevante e enriquecedor. Por exemplo, quem estuda história está mais preparado em desenvolver uma redação do que aquele que não estuda, porque a história enriquece o conhecimento de uma forma fenomenal. Isso não são palavras minhas, são palavras de um próprio professor de redação. Também a história não só serve para enriquecer o conhecimento, mas também para compreender e entender o presente, porque o presente depende totalmente do passado. Tudo que temos hoje é consequência direta do passado. Isso é fato. Além disso, a história quebra paradigmas, desenvolve o pensamento e o senso crítico e a razão, tornando uma pessoa crítica e questionadora. Tenho propriedade de afirmar isso porque sou exemplo vivo. Por hoje só e até o próximo vídeo.